Pai do Senhor Jesus, aleluia. Deixa eu ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, aleluia, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aleluias. Uma coisa interessante na palavra de Deus é que quando Jesus ele veio, ele nasceu, neste momento não havia muitas pessoas esperando, irmãos. Logicamente que a Bíblia relata alguns daqueles que esperavam, mas e certamente outros também que a Bíblia não relata, mas não era grande o número de pessoas que esperavam a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. E este homem, Simeão, a Bíblia começa a qualificá-lo, né? Ele era justo e era temente a Deus. Ele era um homem com a vida reta diante do Senhor. Irmãos, talvez, como que Deus, Ele aguarda, como que Deus está procurando por Simeões nessa terra, né? Eu acredito que os Simeões não são muito. Eu acredito que os Simeões são muito pouco. São pessoas verdadeiramente justas, pessoas que têm um viver santo. Às vezes a gente conversa com um ou outro e as pessoas referem a situação que anda esse mundo, irmão. Um mundo perdido, um mundo marcado pelo total desprezo da palavra de Deus. Se até pastores fazem anedotas com o nome do Senhor, irmão, o que esperar do ímpio? Essa é a condição que nós vivemos, onde os valores, onde a família tem sido bombardeado constantemente. Então a gente percebe que é uma situação difícil você verdadeiramente ser fiel a Deus. Mas eu dizia para alguém, falei: olha,
Paulo, o apóstolo Paulo, ele viveu num momento muito, talvez até pior. Paulo, ele esteve numa cidade, a cidade de Corinto, irmão, e se nós achamos que a prostituição que impera, não somente no Brasil, né, mas no Brasil em particular, é grande, a falta de respeito. Quando você liga a televisão, é o tempo todo a depravação moral. Se a gente acha que isso é muito, na época de Paulo, havia um templo de uma deusa que era cultuado na cidade de Corinto. O nome dessa deusa era Afrodite, e o culto a essa deusa, ela era geralmente marcada pela prostituição. Essa deusa, ela tinha sacerdotisas, e essas mulheres iam prostituir no templo dessa deusa. Então tudo isso que nós olhamos no Brasil hoje, toda a depravação, irmãos, aonde a igreja ela está inserida, nós olhamos para isso e nós temos, pela graça de Deus, nos mantido firme na presença do Senhor. Eu sei que não é muitos, irmãos. Eu preguei aqui e eu comentava hoje também sobre Judas, quando ele fala sobre os falsos profetas, os falsos mestres, que eles entram dentro da igreja, e muitas vezes, logicamente, eles estão ocupando muitos púlpitos, né? Eles estão comandando a igreja, e uma característica desses falsos mestres é que eles pegam o pecado e colocam o pecado como se fosse algo irrelevante. Eles colocam o pecado numa condição que a graça de Deus é maior do que o pecado, né? Como diz uma pessoa, citando uma conhecida, que não há mais pecado em nós, segundo essa pessoa, porque Jesus levou sobre ele os nossos pecados. E segundo essa pessoa dizia, que por Jesus ter levado os nossos pecados sobre ele, então não existe mais pecado. E aí quer dizer que as pessoas fazem as coisas erradas, e quando a consciência dela acusa ela, ela fala que aquilo é voz do diabo. É isso que é ensinado, irmão. Exatamente o que Judas escrevia a respeito desses homens, é o que se diz hoje. Eles colocam o pecado como se fosse algo corriqueiro, algo que era de pouca importância, e falam, não, a graça de Deus é maior, você pode continuar no teu pecado, no teu adultério, na tua prostituição, porque isso não é tão importante. E era exatamente isso o que esses homens pregam, esses homens falam, e geralmente eles não condenam o pecado, mas a palavra de Deus, ela mostra que se nós verdadeiramente queremos morar com Jesus, irmão, nós temos que abrir mão das nossas vontades. Quando a Bíblia fala de Simeão, Simeão já era um homem idoso, e eu posso afirmar para a igreja, que Simeão, desde muito jovem, ele foi reto ao Senhor. Como eu fico feliz de ver jovens que têm uma vida consagrada a Deus, irmão, porque nós sabemos que os nossos jovens, eles são bombardeados também por todo ataque maligno, mas eles têm tido uma vida consagrada a Deus. Eles têm dito para o mundo, olha, eu não quero você, eu não quero o mundo, eu quero fazer a vontade de Deus. Simeão foi um desses homens, esperando a promessa do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ele é temente a Deus. O temor a Deus, irmão, é um diferencial na vida do homem. Um homem que não teme a Deus, olha o que eu estou dizendo para a igreja, um homem que não teme a Deus, ele não se importa com o pecado, ele não se importa com aquilo que diz respeito ao Evangelho. O temor a Deus, o medo de pecar contra Deus, é uma diferença nas nossas vidas. Mas Simeão, ele tinha essas características, e a Bíblia diz que ele esperava a consolação. Ele era um homem já de idade, mas ele esperava a consolação. Será que nós, a igreja do Senhor, a igreja do século 21, ela tem esperado a volta de Jesus, irmão? Nós que convivemos com crente,
Será que as pessoas, será que os crentes hoje, eles estão esperando a volta do Senhor Jesus? Eu confesso para a igreja, todos nós convivemos com crentes de várias denominações, e entre nós mesmos, a gente observa que há muita gente que não estão esperando a volta do Senhor Jesus, que não esperam a consolação de Israel. Irmãos, nós temos que estar preparados. Os sinais, eu comentava hoje com a irmã, estávamos conversando agora à tarde, e eu falava para ela, olha, quando o juízo de Deus veio lá sobre o Egito, e as pragas de Deus foram derramadas sobre o Egito, muitas pessoas que não moravam naquela região, ali em Gozém, muitas pessoas que moravam em lugares distantes, eles começaram a ver uma série de fenômenos, talvez acontecerem, né? Entre aspas, fenômenos, água ser transformada em sangue, praga de piolho, rãs, saraiva caindo sobre aquela terra. Ou seja, muitas coisas aconteceram e muitas pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. Por quê? Porque eles estavam distantes, eles não estavam junto com Moisés, mas algumas coisas aconteciam. E será, irmão, que tudo que está acontecendo hoje, será que não é algo semelhante ao que aconteceu naquela época? Talvez nós não temos dimensão, a não ser quando nós nos reportamos à palavra de Deus e nós entendemos as promessas do Senhor. E nós como crente, nós que estamos esperando a volta do Senhor Jesus, nós então compreendemos de uma maneira diferente. E nós olhamos para uma série de fenômenos que estão acontecendo, uma série de fatos que estão acontecendo, e nós sabemos que é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da palavra do Senhor. Nós temos esse entendimento, assim como Simeão tinha esse entendimento. Mas algo interessante também na vida dele, é que ele, o Espírito Santo de Deus, revelou a ele, irmão, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu não sei se os irmãos já tiveram uma experiência de ouvir a voz do Espírito Santo falando com vocês. Eu creio que os irmãos já ouviram, quando Deus fala de uma maneira sutil, quando você ouve algo de Deus, e você tem uma convicção grande que Deus está falando para contigo. Às vezes você vai tomar uma decisão, você quer ir para determinado lugar, e de repente você sente como se alguém tivesse falado para você, olha, não vai para aquele lugar, Nájila, não vai ali, Nájila. Aí você fala, mas eu não ouvi voz de ninguém, mas eu senti uma voz falando dentro da minha alma. Irmãos, eu creio que muitos irmãos já viveram esse tipo de experiência, de ouvir a voz de Deus, porque eu não preciso escutar a voz de Deus para saber que Ele está falando comigo. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmãos, nesse período de pandemia que começou em 2020, irmãos, nós praticamente não paramos em momento algum. Eu me lembro que nós fomos orar por um irmão que estava na época com Covid, e nós não sabíamos, e nem ele sabia que ele estava com Covid, e depois nos avisou, olha, cuidado, porque o fulano de tal está com Covid, e nós não sabíamos. Irmãos, em momento algum, nós fomos acometidos por essa enfermidade. Então eu vejo assim, sabe, o Senhor Deus guardando a igreja, irmão. Eu vejo a igreja como a arca de Noé. A Bíblia diz que aqueles que estavam dentro da arca, ainda que dentro da arca havia fezes, porque havia muitos animais, ainda que dentro da arca havia o mau cheiro das fezes, da urina dos animais, irmãos, mas dentro da arca havia vida,
e fora da arca havia morte. Dentro da igreja, ainda que nós tenhamos lutas, irmãos, aqui há vida, fora da igreja há morte. Olha o mundo se alega na bebedice, o mundo se alega naquelas coisas que não agradam a Deus, mas o nosso prazer, a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor. Esse homem, Simeão, ele sabia que ele não morreria até que ele visse o Cristo do Senhor, o enviado do Senhor. Da mesma forma como Deus fala conosco, Deus falou com Simeão. E a Bíblia diz que, e pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Irmãos, dentro das coisas de Deus, não há espírito, não há o espírito do engano. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão, nós não seremos enganados. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus ele abre a nossa mente e ele injeta essa palavra dele. Um pastor dizia para mim, falou: pastor, o irmão que tem mais tempo de evangelho do que eu, ele me dizia assim: pastor, parece que o Senhor Deus ele abriu a minha mente e a palavra foi revelada, porque a compreensão que eu tenho do evangelho hoje é tão diferente de tempos atrás, que às vezes eu fico falando: meu Deus, eu não sabia nada do evangelho, mas hoje a minha mente, o meu entendimento da palavra de Deus, ele foi aberto. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação. Muitas vezes, quantas vezes eu sempre digo para a igreja: irmão, nós fazíamos campanha, irmão, campanha para isso, campanha para aquilo, e eu pergunto para a igreja: o que é campanha? Se campanha não faz parte do sincretismo religioso, irmão. Campanha faz parte do sincretismo religioso, aquele sincretismo de você obter alguma coisa. Eu já fiz campanha lá no início da minha fé, campanha disso, campanha daquilo. Hoje nós compreendemos o evangelho de uma maneira diferente. Hoje a nossa visão é para Jesus, irmão. Hoje nós temos uma visão das coisas celestiais. Hoje, a nossa visão hoje, eu creio que a igreja tem essa visão de querer fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade do Senhor. E aí a gente começa a negar a nossa vontade. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele tem falado conosco. Muitas vezes a gente vê, às vezes a gente pode até querer trilhar determinado caminho, mas o Espírito Santo, ele não permite. Ele vem, ele te chama, e aí você volta para Deus. É como muitas vezes eu vejo irmão, eu falei para o irmão às vezes se ausenta da igreja, ele acha que não é importante congregar, ele acha que não é importante estar na igreja, mas eu falo: é o Senhor que traz. Tem irmãos que eu falava para o irmão, irmão, tinha um tempo, falei: irmão, quem vai te trazer é o Senhor, a igreja é o Senhor, é Deus que nos traz, é o Senhor que move na vida da igreja, e nós somos guiados. A igreja é do Senhor, a vida de cada um de nós é do Senhor. Nós passamos por luta, passamos. Nós passamos por um momento de desânimos, passamos, eu passo. Eu falo assim: a gente não pode, eu não posso ficar doente. Eu acho que nesses 25 anos de evangelho, eu devo ter faltado uns 10 cultos, mais ou menos, uns 15 cultos em 25 anos. Não ficamos doentes, ou se estiver doente, venha assim mesmo para a igreja. Nós temos essa particularidade, mas eu louvo muito a Deus, porque, irmãos, a gente também há momentos que a nossa vontade era estar em casa. A gente passa por esse momento, não somos diferentes, mas a gente sabe que nós temos que vir, e aí é o Espírito Santo de Deus, ele que conduz, né, Elaine? É o Espírito Santo de Deus, é ele que tira a gente das trevas para a maravilhosa luz.
é Ele que fala. Irmãos, é tão interessante a maneira como o Senhor fala conosco, Ele traz a revelação, porque a gente vê até alguns irmãos que o Senhor Jesus recolheu, que o Senhor Jesus levou para si. A gente, depois que acontece um fato, a gente começa a ligar cada etapa e a gente vê como que Deus falava para aquele irmão, e aquele irmão tinha uma convicção que o Senhor ia chamá-lo, né? Como foi o nosso irmão, né, irmão Josimar? Um amado que o Senhor levou, que ele preparou toda a casa dele, ele arrumou tudo. Talvez ele não tivesse dimensão do que Deus estava orientando ele a arrumar a casa dele, porque o Senhor iria levá-lo. Então muitas vezes Deus fala, Deus ele toca no coração que Ele vai nos levar. Esse homem ele tinha essa esperança, né? A gente chega na virada do ano, e no último dia do ano, e a gente sempre tem uma esperança. Uma esperança. O mundo tem uma esperança que o ano de 2022 vai ser melhor, né? O mundo tem essa esperança, ainda que independente da circunstância. Nós não temos uma esperança, nós temos uma certeza, irmão, se nós estivermos com o Senhor Jesus. Porque ainda que a situação seja a pior possível, se nós temos Jesus nas nossas vidas, irmão, nada vai nos abalar, como nada tem nos abalado. A gente passa por luta, a gente passa por tribulação, a gente muitas vezes é tomado pelo desânimo, pelas angústias, pelas aflições, mas irmãos, nós estamos caminhando. Quando o irmão Josimar chegou na igreja em 2015, nós estamos caminhando há 6 anos, o irmão Hélio chegou acho também em 2015, Elaine acho que em 2012, né? Ou seja, cada um de nós, o irmão Emiliano chegou agora e nós estamos todos caminhando, Margarete, irmã Iracilda, a família, e nós estamos avançando, irmão. A nossa esperança que vai se concretizando numa certeza, porque o Espírito Santo de Deus vai testificando em nossos corações, irmão, é que um dia nós vamos encontrar o Mestre Jesus. A gente não vem para a igreja, por isso que eu me indigno quando eu vejo pessoas ficarem apresentando coisas, muitas vezes assim, carro 0 quilômetro, o homem vem fazer campanha. Não, eu sei que o Senhor tem nos guardado, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, irmão, né? Suprido as nossas necessidades. Eu sei que o Senhor Deus, Ele cuida de nós nessa terra. Apesar de luta, nós não temos falta de nada. Nós podemos não ter em abundância, mas nós temos o suficiente. Nunca faltou pão, nenhum irmão ficou um dia sem comer, porque ainda que não tivesse nada, o Senhor enviou o alimento. Assim como o Senhor Deus cuidou de Elias, quando ele estava na beira daquele córrego, mandando carne, mandando pão, o Senhor tem cuidado de nós, irmão. E não é pelo nosso merecimento, mas a nossa esperança, irmão, é Jesus Cristo. Um dia o Senhor Jesus vai nos buscar. Eu creio que isso está no teu coração. Eu sei que eu falava para alguém hoje que falou: olha, eu confesso para a igreja que em algum tempo atrás eu tinha até vamos dizer a palavra, receio. Eu tinha assim, aquele negócio com a morte. Mas eu confesso para a igreja que esse sentimento de temor da morte, a cada dia ele vai saindo do meu coração. Eu creio, porque nós como igreja do Senhor Jesus, se o Jesus não voltar, a maneira mais rápida de nós encontrarmos o Senhor vai ser através da morte, né? Mas nós temos que estar com o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, que tinha essa convicção tão grande, e esse desejo tão grande de encontrar com Jesus, ele dizia que para ele o viver é Cristo e o morrer era ganho.
porque ele sabia que quando ele deixasse esse corpo, ele iria encontrar com Jesus. Então nós temos que ter isso. A nossa esperança está em Jesus, irmão. A nossa esperança, a nossa alegria, ela é em Jesus. Essa é a razão de nós vivermos, essa é a razão de nós estarmos aqui. O Senhor Jesus fez a humanidade, o propósito era que fossem adoradores, mas o Senhor chamou, escolheu alguns. Muitos desses que foram chamados, foram eleitos, escolhidos por Deus para adorar, muitos desses não aceitaram o convite. Nós temos aceitado esse convite de estar na presença de Deus, de fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz também, irmãos, que esse homem foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus levou ele no momento em que José e Maria foram levar aquela criança. Quando aquela criança chega ali, o Espírito Santo de Deus testifica no coração de Simeão que se tratava do Cristo, do Messias, aquele que foi prometido lá no Éden, que o Senhor Deus disse que um dia viria. Então, o Espírito Santo de Deus, ele testifica a respeito das coisas dele. Por isso que nós, irmão, nós temos tido, eu glorifico muito a Deus por isso, algo que o mundo não tem, uma revelação de Deus, uma revelação das coisas do Senhor. Quando ele pega aquela criança nos braços, ele faz essa oração no versículo 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, que privilégio desse homem justo, desse homem temente a Deus, esse homem que esperava a consolação de Israel. Ele foi contemplado, o Senhor Deus contemplou ele, dando a ele o privilégio de ter em seus braços o Messias, o Cristo, o prometido de Deus, aquele que iria remir toda a humanidade das garras do diabo, irmão. Isso é um privilégio, e nós também, como igreja do Senhor, nós temos esse privilégio de estarmos aqui. A nossa esperança, 2022, vai ser um ano melhor, como será? Vai ter menos inflação, vai ter mais inflação, vai acabar de vez essa pandemia, não vai acabar? Irmãos, a nossa esperança está em Jesus, irmão. Vamos ter eleição aí. Às vezes eu, como homem, como cidadão, tenho as minhas escolhas, como você tem as suas escolhas. Mas nós sabemos que homem nenhum vai nos levar para o céu. Homem nenhum vai resolver os nossos problemas. Nós sabemos disso, porque a nossa esperança está em Jesus. É Ele que nos guarda, irmão. É Ele que tem protegido a nós. Eu sei que pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, eu sei que nenhum de nós, irmão, nenhuma família perdeu seus filhos vítima desse vírus. Ainda que em outros lugares, alguns escolhidos de Deus morreram por este vírus, porque Deus permitiu. Mas eu glorifico a Deus, porque na nossa casa, e quando eu digo família, é marido, mulher e filhos, Josimar, Luci e os filhos, nenhum, na casa do irmão Hélio, nenhum de nós, irmão, perdemos ninguém. Ainda como eu disse, que alguns escolhidos de Deus morreram desse vírus, porque assim Deus quis, mas a bondade de Deus sobre nós, ela foi tamanha. Então nós temos razões de sobra para glorificar o nome do Senhor. Nós temos razões de sobra, irmão. Como diz o profeta Abacuque, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia alegrarei-me no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa é a maneira do crente proceder. Não importa
importa a circunstância, a nossa esperança está em Jesus, irmão. 2022, eu tenho certeza que vai ser um ano de bênção na vida de cada um de nós, vai ser um ano de bênção nas nossas famílias, porque nós temos Jesus Cristo, irmão. A Bíblia diz lá no Salmo 121, a Bíblia diz assim: o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É Ele que nos guarda, é Ele que tem nos dado vida. Se nós chegamos aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós continuaremos marchando rumo a Jerusalém Celestial, conforme nós cantamos a Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar para com o Pai. Amém? Glória a Deus. Essa é a esperança nossa da igreja do Senhor. Vamos um dia morar com Jesus, irmão, e lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dente, lá não haverá tristeza, porque nós iremos contemplar a face do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos orar por esses irmãos que estão enfermos, passando pelo vale. A oração de um justo vale muitos em seus efeitos, diz a palavra, né? E nós somos justos, irmãos. Não que a gente possa não errar, mas nós somos justos, porque nós cremos em Jesus, porque nós procuramos fazer a vontade dEle. Por isso nós somos justos. O ímpio são aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não creem. Muitas vezes uma demonstração de que não crê em Jesus é quando não se pratica a palavra. Mas a oração nossa tem tido efeito. O nosso irmão lá em Rondonópolis, Zequinha, eu falei, ele estava entubado, parece que saiu do entubamento, mas a situação dele era muito grave. E eu sei que Deus está movendo a história dele, está movendo na vida dele. Amém? Então eu vou convidar a igreja a ficar em pé, para nós orarmos. Depois vamos orar, apresentar cada família diante do Senhor. Uma coisa que eu acho interessante, Moisés, eu sempre falo para a igreja isso, havia uma batalha, Israel perdia aquela batalha, Moisés levantava o cajado, Israel vencia a batalha. Quando ele cansava a mão, abaixava, o inimigo vencia. Eu sempre digo, nós pais, nós somos como Moisés. Quando o irmão Hélio levanta o cajado, orando, clamando a Deus, tem vitória na casa dele. Assim, na casa de cada um de nós, na casa da Margarete. A Margarete, como ela não tem uma esposa, é ela, a irmã Elaine, a irmã Delite, a irmã Iracilda, e nós, quando nós oramos, quando nós intercedemos pelos nossos filhos, irmão, eu sei que Deus move de uma maneira sobrenatural. Amém? Então vamos orar por esses irmãos que estão enfermos. Eu vou apresentando cada um, os irmãos vão orando à medida que eu for apresentando, e depois nós vamos orar pela igreja também, e nós vamos encerrar com o louvor dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai amado, nós entramos na Tua doce presença, Pai. Ah, Senhor Jesus, como é bom, Senhor, Teu Senhor em nossas vidas. Como é bom, Pai, poder nos dirigir a Ti em oração, chamá-lo de nosso Deus, chamá-lo de nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, eu sou grato a Ti, ó Pai, pela Tua bondade, por este amor tão grande, Senhor, por cada um de nós, ó Deus amado. Senhor Jesus, eu te peço, guia nossos passos, Pai, guia nossas vidas, ó Deus amado. Senhor, não deixa, Senhor, que nós venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ó Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai, que fazem parte deste corpo, ó Deus de glória. Meu Deus, eu oro pela irmã Maria, Senhor, que está enferma. Ó Deus amado, guarda ela, Pai.
Meu Deus, eu repreendo essa virose, eu repreendo toda a enfermidade. Senhor, guarda a casa dela, Pai, guarda a Laura Fernanda, guarda a vida do Jefferson, a família dele, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus de glória. Senhor Jesus, eu oro também pela vida do Ander, ó Pai, ó Deus amado, visita o teu filhinho, Pai amado. Senhor, eu repreendo também essa doença, eu repreendo, ó Pai, essa enfermidade, em o nome de Jesus, ó Deus de glória. Senhor amado, eu quero orar pela irmã Olívia, Pai. Ó Deus amado, a tua filha, Senhor, foi diagnosticada com enfermidade maligna. Senhor, eu apresento ela diante de Ti, ó Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Senhor, a nossa vontade, ó Pai, é que o Senhor dê vida a ela, Pai. É que o Senhor faça o milagre, ó Deus amado. Ó Senhor Jesus Cristo, visita a tua filha, Pai. Esteja guardando a irmã Olívia, Pai. Meu Deus, guarda Marlene, guarda Leudes, ó Pai. Que o coração das tuas filhas venham descansar em Ti, ó Pai, sabendo, ó Deus amado, que o Senhor tem o melhor, ó Pai, que o Senhor tem o melhor. Visita, Pai, cada um dos teus filhos, ó Deus de glória. Senhor Jesus, eu oro pela vida do irmão Zequinha, Pai, que está naquela UTI. Ó Deus amado, guarda ele, Pai amado, livra ele de todo mal. Senhor Jesus, ele precisa de um milagre, Pai, e somente o Senhor, ó Deus de glória, pode fazer esse milagre. Como igreja, Pai, nós pedimos a Ti pela restauração, assim como nós pedimos pela vida da irmã Olívia, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus amado, que encontra neste momento, passando pelo vale, que estão enfermos, acometidos dessa gripe. Ó Deus amado, eu oro por essas vidas, ó Pai. Meu Deus, eu oro pela vida da Tua filha Sandra Neuza, Senhor. Ó Deus amado, ela também tem vivido, ó Pai, um momento de luta. Senhor, ela tem passado por esse momento, por esse vale, Pai. Ela tem sido acometida por esse câncer. Deus amado, a Tua filha tem esperado em Ti, ó Deus de glória. Pai amado, nós oramos pela vida dela também, Pai. Nós oramos pela restauração, para que o Senhor, Pai amado, possa fazer um milagre. Eu sei, Paizinho amado, que só o Senhor Jesus pode fazer um milagre na vida da Tua filha, e nós oramos a Ti, ó Deus amado, para que a boa obra, Pai, seja feita, ó Deus de glória, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor amado, eu quero apresentar aqui diante de Ti cada família aqui representada, Pai. Ó Deus amado, eu apresento a família do irmão Josimar, Senhor. Meu Deus, esta família é Tua, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, que o Senhor venha conduzi-los segundo a Tua vontade. Ó Deus amado, que o Senhor vá à frente, direcionando, Pai, não permitindo, ó Deus amado, que Teus filhos desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles estejam no centro do Teu querer, que eles venham crescer no temor e temor da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai amado. Senhor, eu oro pela vida da Margarete, Pai. Ó Deus amado, guarda a Tua filha. Ó Deus amado, guarda a descendência dela, guarda a casa dela, Pai. Ó Deus amado, que as Tuas mãos sejam sobre a vida da Tua filha. Ó Deus de glória, que todo levante do inimigo contra a vida dela seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus de glória, guarda a vida da irmã Margarete, Pai, guarda a família dela, que o Senhor esteja realizando na vida dela a Tua vontade. Senhor, Tu sabes, ó Deus, das necessidades dela, Pai, de tudo que ela tem colocado diante de Ti, e eu oro, Pai, para que o Senhor, meu Deus, cumpra na vida dela a Tua vontade, que ela possa ver o Teu agir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus de glória. Senhor, eu oro também pela vida do Teu filho Emiliano, Pai, pela vida da irmã Rose, Pai, pela família deles, ó Deus amado. Senhor, que as Tuas mãos sejam sobre esta família, Pai. Ó Deus de glória, que essa família venha crescer no temor e temor da Tua palavra. Senhor Jesus, que as Tuas promessas, Pai, venha se cumprir na vida deles, ó Pai, na vida de cada membro, Pai, na vida da Nádila, na vida, Pai,
da Nayara, Pai amado. Ó Senhor Jesus, cumpra o teu querer. Deus de glória, que as tuas mãos venham direcioná-la, tirando tudo que não provém de ti, do coração dos teus filhos, ó Pai, e que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado através da vida dela, dessa família, Pai, em nome de Jesus, ó Deus de glória. Senhor, eu oro pela vida do irmão Hélio, Pai. Senhor, tu conheces o coração do teu filho, tu sabes, ó Deus, de todas as necessidades. O Senhor, Pai, sabe o que ele tem apresentado diante de ti em oração. Ó Deus amado, cumpra, Pai, assim como o Senhor operou na vida de Simeão, que o irmão Hélio possa ver o teu agir, ó Pai, na casa dele, ó Deus amado, na família dele. Senhor Jesus, a família dele é tua, Pai, que as tuas mãos sejam sobre ele, ó Deus amado, que tudo volte ao lugar, ó Pai, e que ele possa testificar de como o Senhor tem guardado dele e da casa dele, Pai. Guarda o teu filho, ó Deus amado. Senhor, eu oro também pela vida da irmã Iracilda. Ó Deus amado, guarda a tua filha, abençoa, Pai, abençoa a casa dela, meu Deus, abençoa cada uma das filhas, ó Pai, abençoa Juliana, Flaviane, ó Senhor, abençoa a Fabiana, Pai, meu Deus, guarda a Fabiana, Senhor, livra ela de todo mal, ó Pai, meu Deus, tu conheces a tua filha, Senhor Jesus, que o Senhor venha guiar os passos dela, abençoando, ó Pai, os filhos, ó Deus amado, que tudo aquilo que se levanta contra a casa dela, em nome de Jesus, ó Deus de glória, que caia por terra. Eu apresento a Laelcio, Pai, ó Deus amado, dê vida a ele, Pai, Senhor, restaura a saúde do teu filho, restaura, Senhor, ó Deus amado, dê um novo coração a ele, Pai, um coração, Pai, restaurado, um coração curado, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus de glória. Guarda o Lalaelcio, guarda a Juliana, Pai, ó Deus amado. Eu oro também pela vida da irmã Delite, Pai, ó Deus de glória, guarda a tua filha, dê saúde, ó Pai amado, a tua filha tem esperado em ti, Deus amado, abençoa ela, abençoa, Pai, os filhos que tu deste a ela, Pai, ó Deus de glória, que nenhum deles venham se perder, mas que o Senhor venha alcançar a cada um, ó Pai amado. Guarda o Robson, o Binei, Senhor, ó Deus amado, visita ele, Senhor, visita o Rangel, aonde quer que ele esteja nesse momento, ó Deus de glória, não permita nenhum mal, Pai, em nome de Jesus, ó Deus de glória, que a irmã Delite possa brevemente dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, ó Deus amado, que ela possa testificar da tua grandeza na vida dela e na casa dela, Pai. Ó Deus amado, eu oro também pela vida da Elaine, Pai. Meu Deus, até aqui o Senhor tem cuidado da tua filha, até que o milagre tenha acontecido na vida dela, Pai. Senhor, a oração nossa é pela cura dela, Pai. Nós temos orado a ti pela cura, ó Deus amado. Eu sei que basta uma palavra tua, Pai, e a Elaine estará totalmente curada, ó Deus amado. Que as tuas mãos sejam sobre ela, que o Senhor venha operar com poder e glória, que o Senhor venha operar com majestade, Pai amado. Senhor, alcança os filhos da tua filha, Pai, visita os filhos, visita os netos, Pai, que nenhum, Senhor, venha se perder, mas que todos venham se converter a ti, se entregar inteiramente a ti, reconhecendo que tu és Deus, que o Senhor é Senhor, ó Pai. Senhor, eu oro também pela minha família, pela minha casa, esteja guardando nossas vidas, ó Pai, guardando, Pai, cada um dos nossos filhos, ó Deus amado, Senhor, livrando de todo mal, Senhor, dê vida longa, Pai, a eles, ó Deus amado, Senhor Jesus, prepara, Senhor, esposa para meus filhos, ó Deus amado, segundo o teu coração, ó Deus de glória. Senhor, eu oro pela família do Douglas, ó Pai,
Douglas e Jéssica, abençoa essa família, guarda eles, ó Pai, dê vida longa, ó Deus amado, que eles possam crescer no temor e temor da Tua presença. Pai, eu oro por cada membro dessa igreja, Pai, eu oro por aquelas vidas, ó Deus, que estão assistindo este culto neste momento. Senhor, visita cada um, Pai, visita cada um, ó Deus de glória, que as Tuas mãos sejam sobre eles, ó Pai. Meu Deus, o Senhor sabe tudo o que passa em cada coração, que o Senhor venha operar com poder e glória, que o Senhor venha manifestar a Tua presença, Pai. Senhor, que toda obra do diabo, Pai, que todo levante de Satanás contra nossas famílias, contra cada vida, Pai, que está aqui neste momento, ou aquelas que estão assistindo, ó Pai, pela internet, Senhor, que seja aniquilado toda obra do diabo. Senhor, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo o espírito de morte do nosso meio, ó Pai. Ó Deus de glória, guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda, Senhor, guarda a irmã Rosângela, Pai, que vai viajar amanhã, Senhor amado, que o Senhor esteja guardando ela, que o Senhor possa levá-la, Pai, nesta viagem e trazê-la com vida e saúde, ó Deus amado. Ó Senhor, eu Te agradeço, Pai, por este momento, Pai, crendo nas Tuas promessas, crendo, Senhor, que o ano de 2022 vai ser um ano de bênção nas nossas vidas, Pai. Vai ser um ano de bênção, Senhor. Vai ser um ano onde o Senhor derramará o Teu Espírito, ó Pai amado, onde o Senhor vai conduzir as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Deus de glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.